A sensação de ser literalmente um peixe fora d'água, a sensação de não pertencer a lugar nenhum, que inclusive é uma sensação que também faz parte do espectro autista, junto com a questão da instabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na questão da superdotação, que é algo que a minha vida inteira eu sofri bastante em relação a isso. E eu quero aqui trazer para vocês como é que funciona isso. Bom, desde sempre, eu sempre fui muito... Pegava as coisas muito rapidamente. E tudo que eu pego para fazer, eu faço, modéstia à parte, com excelência. E é muito difícil quando você vai falar dentro da questão da superdotação, porque da maneira como você fala, apesar de ser um fato, as pessoas tendem a ouvir como, por exemplo, prepotência, como soberba, como tá se achando, como, nossa, mas ela é maravilhosa. Não, e não é, ok? Então, qualquer coisa que eu vim trazer aqui, que eu trouxer aqui, vim trazer aqui é ótimo, né? Qualquer coisa que eu trouxer aqui relacionado às minhas habilidades ou às coisas que eu fiz na minha vida toda, não é pra falar que eu sou poderosa, que eu sei demais, porque de verdade eu trocaria todas elas por uma estabilidade que eu nunca tive na minha vida, tá? Então, eu já falei sobre para vocês que na minha infância eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu fui para o McDonald's e lá eu, com 2 meses de emprego, eu já estava como funcionária do mês. Já havia passado por todas as áreas e já tinha tirado o prêmiozinho lá de funcionária do mês. Como eu estava estudando contabilidade técnico na época, eu fiquei só 3 meses no McDonald's e já fui para o banco, para a Caixa Econômica Federal. Lá eu trabalhava como estagiária, digitadora, e era uma exímia digitadora daquelas de digitar, era só numérico, com os olhos fechados e ir embora. É claro que não fiquei muito tempo também, porque se tornou um serviço monótono, rotineiro, e quando você perde o interesse, não é que você faz com menos, você tem menos qualificação, mas você acaba literalmente, acho que a energia, sabe, de tipo, não tô mais feliz aqui, acaba fazendo com que você seja desligado da empresa. Depois disso, eu passei por diversas áreas na minha vida. E é claro que eu não vou contar aqui todas elas, mas todas elas eu tinha excelentes resultados. Inclusive, uma que eu quero destacar e que todo mundo que me conheceu naquela época fala como que você conseguia, era vendedora de curso de inglês de porta em porta com efeito subliminar. Então, o curso hoje, na moeda de hoje, eu acho que ele valeria quase 15 mil reais, mais ou menos. Na época, eu vendia a 6 mil reais. Sim, eu vendia. Acredite se quiser. As pessoas, muitas delas, eu chegava para conversar e depois de fazer a apresentação do curso, elas queriam me contratar, inclusive, principalmente aquelas empresas em que era área de vendas, né? E depois disso, só para vocês terem uma noção, eu já fui muitas coisas. Eu já fiz curso de comissária de bordo, passei em todos os processos, fiz combate a incêndios, sobrevivência na selva. Depois, na hora de trabalhar, eu não quis, porque eu sempre fui muito família. Então, eu pensei muito em deixar minha família, em passar, né, feriados, férias e tudo mais longe da família. Não quis. Mas depois, ou seja, eu já fui modelo, eu já fui modelo de passarela, já fui modelo fotográfico, eu já fui figurante de vários comerciais, eu já fui atriz, já trabalhei na novela da Globo, já trabalhei pra Band, já trabalhei em quadros do Fantástico com a Denise Fraga, já fiz novelas do SBT, aí saí como atriz, voltei para a área administrativa, depois eu fui confeiteira, ou seja, como confeiteira, eu acho que foi o emprego não, porque eu era autônoma, né? Mas eu acho que eu fiquei 4 anos nesse ramo. E se não me engano, eu acho que foi o ramo que eu mais, na minha vida toda, consegui ficar mais tempo. Fora isso, entre uma e outro, né? Então, entre todos esses que eu já falei pra vocês, eu trabalhava como CLT também. Então, eu nunca consegui tirar umas férias, nunca consegui ficar mais de um ano dentro de uma empresa. Eu sempre era desligada, tá? E algumas pedia demissão. E isso me trazia uma grande frustração. Porque eu sempre via as pessoas ao meu redor tirando férias, indo viajar, tô de férias. E eu nunca consegui fazer isso. E eu nunca entendi o porquê. Uma das empresas que eu trabalhei como freelance era uma empresa de corridas. E eu já falei isso aqui também. Eu trabalhava como
oh meu Deus, não é stand-by a palavra, staff, dentro das corridas. E, eu me dava super bem, os corredores gostavam pra caramba, e eu ia lá e eu conseguia interagir com esses corredores, né? Porque era no máximo entregar uma fruta, bater na mão, dar uma incentivada. E, cara, eu tava super bem, assim, sabe? Na minha visão, né? Só que também fui desligada. E sempre, eles nunca falam, né? O motivo. Depois eu vim descobrir que era porque o pessoal almoçava, saía para almoçar. Eu fazia um trabalho muito bom individual, mas era um trabalho de equipe. E eu não me conseguia socializar, não conseguia estar junto com a equipe. Eu queria almoçar sozinha, eu sempre, quando tinha reuniões de equipe, eu estava ali num canto, separada. Isso sempre também, claro, dentro do espectro autista, principalmente a questão da sociabilidade, me prejudicou demais a respeito de estar da estabilidade. Então, hoje, por exemplo, eu estou já há uns 2 anos mais ou menos como terapeuta, eu já tenho certificado internacional em PNL, sou teacher PNL, sou hipnóloga, inclusive vim até com a blusinha, sou hipnóloga, hipnoterapeuta, tenho curso de análise comportamental, então é uma outra área que eu adentrei agora, que eu estou mega empolgada, mas que eu sei também que vai chegar um momento em que vai ficar monótono. E por que a gente não tem essa estabilidade? Porque eu acabei de falar. Porque tudo no começo é muito fantástico, muito... Deixa eu pegar uma colher. É tudo muito fantástico, é tudo muito interessante, é tudo, você tem que estudar muito, você tem que se dedicar, você tem que ir atrás, você tem que fazer cursos, você tem que participar de cursos online, de reuniões. E, cara, é muito legal. Só que isso vai se tornando monótono, vai se tornando rotineiro. E uma das coisas que o superdotado não consegue é rotina. Tudo se torna extremamente monótono e repetitivo. E você perde o interesse. E isso é péssimo para a vida, porque na vida a gente precisa ter estabilidade, a gente precisa se firmar em alguma coisa, até para se sentir pertencente a um determinado lugar. Inclusive, eu falei que eu ia falar sobre a estabilidade, né, e a questão do não pertencimento. Eu vou fazer um outro vídeo, uma parte 2, sobre o não pertencimento, para que você possa assistir, porque não vai caber aqui, fica muito comprido. Tá bom? Então vamos para a parte 2 falar sobre não pertencimento. Quer o café?